Fala aí, eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre derivadas parciais. E para começar nosso papo, eu vou pedir para você fazer uma coisa que você já está bem acostumado a fazer, que é derivar. Eu quero que você derive para mim essa função aqui, f de x igual a 3x mais 3. E Mariana, tá doida? A gente tá falando de função de várias variáveis e tu me vem com uma função de uma variável para eu derivar, tá maluca? Calma, gente, eu não tô doida ainda, né? É que eu quero que você derive essa função de uma variável aqui para você ver que a gente vai aprender hoje aqui para a derivada de funções de várias variáveis segue a mesma ideia que a gente já fazia lá para o caso de uma variável, tá bom? Então a gente só vai aprender uma coisa que na verdade a gente já sabe, só que com uma cara diferente. Show? Então vamos lá, vamos derivar essa função aqui, f de x, em relação a x. A derivada vai ficar, a gente vai derivar 3, é uma constante, está multiplicando x, então vai ficar 3 vezes. Derivada de x em relação a x é 1, mais 3 é uma constante sozinha, a derivada de constante vale 0. Então aqui, ó, a derivada de f em relação a x vale 3. Mas e se agora, em vez dessas constantes 3 aqui, eu substituísse elas por y? Agora, a nossa função ela seria uma função de duas variáveis, x e y. E como é que a gente vai fazer para derivar este negócio? Bom, é aí que entra o conceito de derivadas parciais. Mas por que parciais? Bom, agora a gente tem mais de uma variável. Se a gente tem mais de uma variável, a gente vai ter também mais de uma derivada. Uma em relação a cada variável que a gente tiver. Então, a ideia aqui é a gente pegar a nossa função de várias variáveis e derivar em relação a uma variável de cada vez, considerando todas as outras como se fossem constantes, beleza? E derivada de constante a gente já sabe lá do cálculo de uma variável que vale 0, tá bom? Então, vamos fazer a derivada dessa função aqui, que é aquela nossa função que a gente acabou de ver, né? A gente vai ter, tem duas variáveis, né, x e y, então a gente vai ter duas derivadas, uma em relação a x e uma em relação a y. Vamos começar fazendo a derivada parcial em relação a x. Bom, o y aqui é uma constante que está multiplicando x, então vai ficar y que multiplica. Derivada de x em relação a x vale 1, mais o y é uma constante sozinha, vale 0. Então a derivada parcial em relação a x vai valer y. Agora vamos fazer a derivada parcial em relação a y. Bom, derivada de y em relação a y vale 1, vezes o x é uma constante multiplicando y, então a gente mantém o x aqui. Mais derivada de y em relação a y vale 1, então a derivada parcial dessa função em relação a y vale x mais 1. Tá, mas esse negócio aqui tá muito solto, né? Como é que daqui a meia hora eu vou voltar aqui nessa parte do vídeo, olhar e vou saber quem é a derivada parcial em relação a x, quem é a derivada parcial em relação a y? Não vou, né? Porque tá muito solto. Para isso, a gente vai aprender que a gente tem uma notação para identificar quem é a derivada parcial em relação a x, quem é a derivada parcial em relação a y, tá bom? A notação para derivada parcial de f em relação a x vai ser essa daqui, que é essa letra esquisita aqui, né? Que a gente chama de derrone f, derrone x, ou f com o subscrito x, beleza? E para a derivada parcial de f em relação a y, a notação vai ser essa daqui, derrone f, derrone y, ou f com subscrito y, beleza? Tá, então vamos continuar fazendo mais alguns exemplos. Vamos derivar agora essa função aqui. Bom, a gente tem três variáveis agora, x, y, z. Então a gente vai ter três derivadas parciais, uma em relação a x, uma em relação a y, outra em relação a z. Vamos começar fazendo a derivada parcial em relação a x. A ideia, como eu disse, né, é a gente derivar em relação a x e considerar o y e o z como constantes. Então, vamos fazer. Bom, 2 é uma constante mesmo, a gente mantém 2. Que multiplica o x quadrado, né? Derivada de x quadrado em relação a x vai dar 2x. Agora, z é uma constante que está multiplicando o x, então a gente mantém ela. Agora aqui, eu disse que a gente considera o y e o z como constante, porque a gente está derivando em relação a x. Então, a derivada disso daqui tudo vai dar 0, beleza? Então, a derivada parcial em relação a x vale 4xz. Agora, vamos para a derivada parcial em relação a y. Bom, a gente deriva em relação a y e considera o x e z como constantes. Então, esse primeiro termo todo aqui vai ser uma constante, derivada de constante vale 0. Mais derivada de y em relação a y vale 1. Vezes a constante z que está multiplicando o y, então a gente mantém ela. Então, a derivada parcial em relação a y vai valer z. Agora, por fim, nossa derivada parcial em relação a z. A gente deriva em relação a z e considera o x e o y como constantes. Então, vamos lá. Aqui a gente tem
Ó, 2, o x quadrado vai ser uma constante, então a gente mantém ele, 2x quadrado vezes. Qual é a derivada de z em relação a z? É 1. Mais o y é uma constante multiplicando z, então a gente mantém o y vezes derivada de z em relação a z, 1. Então a derivada parcial em relação a z vai valer 2x quadrado mais y, beleza? Show de bola. Agora vamos fazer mais alguns exemplinhos para fixar bem isso. Vamos fazer as derivadas parciais dessa nossa função aqui. Mas antes, repara o seguinte, essa função, ela é uma função de duas variáveis, então ela vai ter duas derivadas parciais, beleza? Mas ela é o quociente de duas funções. Se ela é o quociente de duas funções, assim como lá no cálculo de uma variável, aqui a gente também vai precisar, para derivar esse negócio, usar a regra do quociente. Que é como? Derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, menos a derivada da segunda vezes a primeira sem derivar, sobre o denominador ao quadrado, beleza? Então vamos fazer aqui, começando pela derivada parcial em relação a x. Então vamos lá. Drone f, drone x vai ser igual a... Bom, derivada da primeira em relação a x, né? Vai ficar 2x vezes a segunda sem derivar, que vai ser x3 mais y4, menos derivada da segunda em relação a x vai dar 3x quadrado vezes a segunda, vezes a primeira sem derivar. Então, x quadrado mais y quadrado. Tudo isso sobre o denominador ao quadrado. Então, x3 mais y4 ao quadrado, beleza? Agora, derivada parcial em relação a y. Exatamente a mesma ideia, só que a gente vai derivar agora em relação a isso. Então, a gente vai derivada da primeira em relação a y vezes a segunda sem derivar, menos derivada da segunda em relação a y vezes a primeira sem derivar, sobre o denominador ao quadrado. Show? Beleza, vamos fazer agora mais um. Esse aqui eu juro que é o último. Mais um exemplinho e esse é o último. Bom, a gente tem também duas variáveis, então a gente vai ter duas derivadas parciais. E esse negócio aqui, se você reparar, é uma função composta, uma função e elevado a x, onde o nosso x vale x quadrado vezes y. Então, é uma função composta de x e de y. E a gente vai precisar, para derivar função composta, a gente sempre vai ter que usar regrinha da cadeia. Derivada da função de fora no ponto da função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Tá bom? Vamos fazer, então, uma derivada parcial em relação a x dessa função aqui, né? Como é que vai ficar? Bom, derivada da função de fora, como é uma exponencial, vai ser simplesmente e elevado a x quadrado vezes y. Agora, vezes a derivada da função de dentro, só que só em relação a x. Então, vai ser 2x e o y é como se fosse uma constante multiplicando x, então a gente mantém o y, beleza? E para fazer derivada parcial em relação a y, a gente usa a mesma lógica. Derivada da função de fora, no ponto da função de dentro, né, vezes a derivada da função de dentro, só que agora em relação a y. Então, vai ficar x quadrado vezes a derivada de y em relação a y, vale 1. Beleza? Então é isso, galera. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.